Já estou com o João Sequinel, da página Direita Araranguá, e semana passada ele foi parceiro de montão. Já quero agradecer ao vivo aqui, ele mandou algumas sonoras, né, de autoridades constituídas lá de Brasília, já que ele esteve lá no Distrito Federal. Além dos registros que eu observei, esteve com o próprio presidente da República, o Jair Messias Bolsonaro, o deputado Hélio Negão, que falou inclusive aqui no Sul Notícias, e porta-voz da Presidência da República, entre outras autoridades, obviamente ligadas à tendência, à ideologia, à posição política, obviamente, do João Sequinel, da página Direita Araranguá. O que levou você a Brasília? De que forma o projeto aconteceu, João? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Elias. Obrigado pelo espaço da Sul Notícias. Hoje, como eu estou lotado no gabinete do Coronel Armando, né? Falou também aqui, né? Coronel Armando. Então a gente foi para Brasília levar as demandas da nossa região, da MESC, Araranguá, né? Principalmente da saúde de Araranguá, para estar dando um renovo para essa nossa região que está um pouco esquecida. Certo. Então a gente foi para lá para trabalhar. E acaba que a gente conhece personalidades hoje que estão na mídia, né? Estão batalhando por um Brasil melhor. O próprio presidente da República. E a gente, como está junto com o Coronel Armando, em Brasília, participa de reuniões e algumas reuniões muito importantes, que foi uma com um presidente da República. Como é que está o sentimento lá em Brasília, João Sequinel, em relação às questões políticas, obviamente, né? Mas principalmente desses obstáculos que aparecem praticamente, que se não forem diariamente, eles vão sendo substituídos, né? Sim. Em relação ao governo federal. E dá para ver de forma explícita e nítida que são ataques direcionados a prejudicar, a obstruir o andamento do governo federal. A penúltima foi o Macron, queimadas, etc., coisa e tal. Chamaram a mulher do Macron de feia, quando já estava no finalzinho das queimadas. Aí, como não deu certa a situação, não voltou o dinheiro das ONGs e as queimadas diminuíram e as ações foram competentes, e Israel, Itália, Espanha, Estados Unidos da América, Equador, Chile, a Alemanha mesmo, todos a favor do Brasil. O Macron ficou meio que isolado com uma esquerda minoritária aqui no Brasil, largaram de mão a tal da queimada. Agora já não tem mais queimada. Observaram isso, meu povo? Eu vou tirar a jaqueta aqui, eu já me esquento aqui. Vocês já observaram que já não tem mais queimada no Brasil? E a partir de ontem, o que se tem hoje? Resgataram a história da cocaína no avião da comitiva presidencial. Isso. Resgataram. Já não queima mais nada na Amazônia. Não. Macron, bulufas, vão tudo pro inferno. Agora voltaram ontem, agora mídia, semana inteira, avião presidencial ou comitiva presidencial com cocaína. Resgataram, que já não tem mais o que falar. Queimada já não dá mais ibope, estou observando. Não. Então, como é que está o governo se comportando diante dessas ações assim, João? Elias, desculpa, eu tive a oportunidade de participar de duas reuniões, né? Que estava o presidente da República e o ministro Sérgio Moro. Isso. E o presidente da República, ele tem um grande embate com a mídia brasileira, né? A grande mídia. Não, Rede Globo e televisão, Folha de São Paulo e tal, né? A grande mídia brasileira. Então, praticamente os 10 primeiros minutos da reunião foi falando dos ataques que ele vinha... Sim. O enfrentamento que eles... tentando colocar o Moro contra o Bolsonaro contra o Moro. Hoje, eu assistindo a Rede Globo, ao meio-dia, vi que eles tentaram jogar o ministro Paulo Guedes contra o Jair Bolsonaro. Então, isso acaba que ele é uma pessoa de pavio curto, né? Então ele fala mesmo, porra, estão tentando jogar, estão tentando contra mim, porra. Então é direto isso. Esse embate direto. Essas palavras que podem ser substituídas, né? Para que dizer também, porra? Diz assim, esperma, estão querendo me jogar contra. Cachimbar formiga, essa gente. Então esse sentimento, Bolsonaro, presidente da República e a grande mídia, acontece muito. Tá? Só que o sentimento em Brasília mesmo é a preocupação, né, do nosso futuro do país, que não está bem
financeiramente, o Bolsonaro fala mesmo em encurtar, diminuir, secar. Todas as reuniões são essas palavras. Dialogar com todo mundo. Ver onde ele mesmo falou que o único que não vai ficar vai ser a saúde, que não vai ficar sem nada, né? O resto a gente tem que secar, a gente tem que trancar mesmo, secar a fonte porque estão sem dinheiro. Isso. O país não consegue caminhar sem dinheiro, né? Então ele está tentando de todas as formas para reerguer o país. E é uma forma que a gente... É um sentimento que a gente veja que ele quer mudança mesmo. Em todas as palavras dele ele é firme, todas as palavras dele ele é verdadeira. Tá, mas eu te perguntei como é que está o sentimento e o comportamento lá em Brasília, porque o Bolsonaro a gente já sabe como é que ele funciona, como é que ele pega no arranque, etc. Mas ele depende de um apoio operacional, técnico, logístico e político principalmente. Aí sabe como é que funciona essa coisa lá, né? O sentimento final que eu percebi é uma briga que está começando a se vir interna, tá? Entre o presidente da República e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, tá? Onde o Rodrigo... Que não é bom. Não é bom. O Centrão, ele está começando a exigir, né, para continuar dando andamento nas pautas que são prioritárias para o país começar a andar. E tu veja, a própria reforma da Previdência ainda, agora que chegou no Senado, né? Então passou o semestre e agora que chegou no Senado. Então essa briga que ele está tendo entre o presidente da República e o presidente da Câmara tá feia e isso prejudica o nosso país. Né? Mas pelo menos não estão se atacando na mídia, né? Sim, ainda não. Que é tudo que a mídia grande, mídia pesada precisa, né? Sim. Uma frase já dá. Boa tarde, Elias, boa tarde. Forte abraço aí pro João, o Maxwell, Vitor. O Max. Um abraço, Max. Então é um sentimento que não é bom, né? Internamente isso não é bom. Precisa dialogar, eles precisam sentar e conversar. Só que a gente sabe que o diálogo que vai... O Eduardo Souza, o jornalista Eduardo Souza, hashtag Lula livre. Tá bom. 2030. Se tiver uma cadeirinha por perto, senta e espera, porque vai demorar, né? Vai, 2030. Tá certo. Lula livre. Cada um com o seu posicionamento, tem que respeitar. Com certeza. Né? Com certeza. Que deu. Sabe que eu aprendi lá, Elias, que dentro da Câmara não existe esquerda e direita, nem centro, tá? Todo mundo conversa com todo mundo senta na mesa de todo mundo, toma o mesmo café. Isso eu achei muito legal. Eu achava que existe uma oposição, né, tu nas não pautas. Sabia disso? Não sabia que a amizade prevalece. Eu já estive em Brasília uma série de vezes, se bem que agora faz um bom tempo que eu não vou. Mas já estive uma série... E tudo que está falando para mim não é novidade. Não? Tudo que existe de embate, às vezes, na mídia, tal e coisa, aquela coisa que meio escorrendo sangue na televisão, redes sociais, chega lá, tá todo mundo no bolo da noiva, almoçando, jantando, café, churrascaria, tal e coisa, e até aqueles que são arquirrivais, se bem que a política como é que é? O parlamento vem do quê? Do parlar. Parlar é conversar. É o correto? Sim. Ou não é? O diálogo. Se bem que tu ficou famoso em Araranguá por ter um posicionamento bem forte na direita, né, João? Fiquei. Muito forte. Muito forte. Famoso, né? Muito forte. Famoso. Sim, eu ainda tentei dialogar, mas a esquerda aqui em Araranguá ela é meia rígida, né? Meia rígida. Então, para não continuar, a gente acabou se afastando. Não havendo diálogo, não havendo conversas. Existe um segmento da direita e um segmento da esquerda que não conseguem dialogar. Não. Então, se houve a conclusão que não tem diálogo, então é melhor não conversar. Sim. Pronto, morreu o assunto. E isso começou com as pautas de prioridade para o nosso país, né? Isso. O embate mesmo começou na reforma da Previdência, onde a gente tem um posicionamento a favor, né? E a esquerda tem um posicionamento ao contrário. Então, a gente começou um embate muito grande e acabou tendo esse desvio e a não conversa mais. Então, eu também optei por me calar. Isso. Para quem também gerar sim, animosidade. Meu pai sempre falou: um bobo quieto, ninguém sabe o que é bobo. Então, eu fiquei quieto.
né? Fique quieto, para não ter um embate a mais, né? Isso é muito bom. Pois muito bem. Guga de Castilho, boa tarde, meus amigos. Estou ligado na rádio. Um grande abraço, Guga de Castilhos. Também está ouvindo eu e o João Sequinel aí. Que coisa boa, Guga de Castilhos. Rony Guimarães. O Rony acho que é presidente do PSL do Arroio de Silva, né? Arroio de Silva. Boa tarde, Elias Pavani. Um forte abraço para o João Sequinel. Forte abraço, Rony. Tive uma conversa hoje com o Rony. Hoje ainda? Sim. Ele, como todo mundo do PSL, né? Tá um pouco preocupado, então a gente conversou, falei para ele que a Nacional está tomando algumas atitudes através de esclarecimentos e pedidos do Bolsonaro, né? Sim. Mas o sentimento que a gente veja lá em Brasília é que o Jair não fica no partido. Esse é o sentimento que todo mundo... Quem não fica? O Jair Bolsonaro. Presidente. Isso. É o sentimento que a gente veja. Foi um sentimento que o coronel, pela proximidade que ele tem, né, presenciou em uma das reuniões. Então a gente veja que a briga interna é muito grande, né, do PSL. A gente veja nas próprias votações, né? Eu observo, sim, já estou me metendo na entrevista do João aqui, mas é que é uma coisa bem também de se observar. É que também teve muita gente que pegou o carona na onda Bolsonaro, surfou na onda Bolsonaro, entendeu? Imaginando que depois da situação definida para a presidente da República, tudo seria como era antes. O toma lá da cá normalmente. E não tem acontecido. Não tem acontecido. Então tem muita gente que agora vai para a rede social, que é deputado do PSL, estadual, federal, um é expulso, o outro quer sair, porque não tem mais o toma lá da cá. Olha, eu voto contigo, mas eu tenho um ministério tal, tantas... Não tem mais isso. Está meio complicado, inclusive, no partido. Muito. Então, foi um sentimento que eu vi errado. Lá. Não, tá certíssimo. O próprio governador Moisés aqui tem tido um comportamental que não tem nada a ver com a orientação que vem de cima para baixo. Ele está mais para pé vermelho do que PSL. Então, tem umas coisas que tem que ver, né? Foi. E falando em Moisés... Vamos começar a sentir no bolso, já começamos a partir de hoje, né? Restaurantes, mercados, supermercados, lojinhas, começaram já a aumentar o preço devido aos imposto pelo governador Moisés, que eu acho que é errado, né? Eu sendo de direita, imposto para mim é crime sim, então... Foi um erro muito grave. A questão econômica do governo Moisés é exatamente aquilo que ficou orientado do governo anterior do MDB. Sim. Exatamente o que ficou na cartilha do MDB no governo passado é o que o Moisés está fazendo agora. Então ele está mais para MDB do que PSL. Muito mais. E está levando muita crítica aí. Até porque eu tenho comigo que o Moisés ele está errando bastante, tem mais erros do que acertos. E desde a questão do imposto, da questão de reavaliar o sistema, né, que ele prometeu em campanha, não fez, enxugar a máquina pública, trocar os macacos velhos que estão lá no MDB, ele não tirou. Então esse alinhamento com o MDB é notório, né? Isso aí todo mundo sente, todo mundo vê. Isso. Né? E o Hélio Negão tem uma rincha já com o governador Moisés. Já, o deputado Hélio Negão é aquele negrão. Negrão mesmo. Negrão? Ele mesmo fala. O negrão não, mas ele é negrão. Eu sempre digo aqui, não tem porquê. Não tem nada a ver com racismo. Se existe uma raça que é a negra, o negro é negro. Sim. Não tem nada de pejorativo. É uma questão normal de entendimento. Não sei por que tem tanta frescura. O deputado Hélio Negrão é um negrão. Ele é um homenzarrão negro, então um negrão. O que ele arrumou lá? Não, ele mesmo fala, né? Ele pegou briga pela querer expulsar o Gessé e a Ana, né? Os deputados. Então ele pegou uma briga muito grande e veio de fronte, né? Contra o Moisés. Né? Lá ele várias vezes tocou no nome do Moisés para mim e para outras pessoas. Na própria... numa comissão... A Ana esteve lá na comissão, então ele dialogou com ela, conversou com ela, né, falou para ela que está junto com ela. O Eduardo Bolsonaro falou que está junto com ela, né, que o pai dele, meu pai está junto com você. Então
a gente veja assim que o alinhamento dos deputados estaduais e do federal Hélio Negão, do federal Eduardo Bolsonaro, foi de encontro a Ana, ao Gessé, em apoio, né? Mostrando que o Gessé e a Ana mesmo são bolsonarianos. Desde o começo, eles fizeram a onda, tiveram na onda e são a onda, né? Foram eleitos pela onda. Então isso mostra o entrosamento entre eles. E o Hélio Negão falou que é decepcionante um governador eleito, né? Só existe 2 pelo PSL. E o de Santa Catarina, muito bem votado, ter falado na Folha de São Paulo que, né, ser contra as arminhas, né, que é um pouco de excesso, isso eu acho que ele errou na palavra. Não, e logo aonde? Né? Na Folha de São Paulo, que é um dos Paulo. veículos extremamente direcionados em relação ao governo federal. Sim. Se eles estão certos ou não, se é o problema da editoria da Folha de São Paulo, que é um mega jornal, um mega veículo de comunicação. Tendência deles e o problema deles, da editoria deles. Mas é óbvio, né, notório, público, que eles têm um foco em atacar o governo federal. Sim. Aí o Moisés não sabia disso, antes de falar isso na Folha de São Paulo. Ele também não é nem um burro, ele sabe o que estava fazendo, ele sabia. Sim. E vai pagar pela palavra, né? Vai pagar pela palavra jogada ao vento, não volta atrás. Eu presenciei numa das entrevistas do porta-voz da Folha de São Paulo, é notório o ataque. A Folha de São Paulo ao presidente da República, assim, é notório. Eles querem pegar as pequenas palavras e fazer um barulho. Faz um barulho tremendo. Então isso é notório. Agora não tem mais queimada? Já não deu certo a queimada. Houve uma ação federal de altíssima qualidade com apoio externo. Ah, mas e o dinheiro que o Macron? Não recebemos iguais e também não precisamos. Tá certo? Agora tem um deputado lá, esqueci o partido dele, vou achar agora já, que já está organizando um encontro de governadores governadores lá do norte com o Macron. Cara, isso aí eu não entendo isso. Como é que um parlamentar, uma autoridade constituída, joga contra o time, que é o nosso país? O que adianta? Tu sabe que não vai gerar bulufas nenhuma, mas vai gerar só notícia, factoide, manchete ridícula, negativa. Ai, governadores se reúnem com o Macron. Já faz de propósito, né? Quem é o Macron para vir apitar aqui na Amazônia? Totalmente de propósito, totalmente para criar um clima chato no governo, criar um clima chato com a mídia. Os opositores, eles jogam mesmo assim, jogam pesado, porque para mim isso é jogar pesado, é jogar sujo. Um presidente... Nosso presidente trabalhando para o melhor do país, mandou o exército, recebeu, né, ajudas de países aliados, não recebeu da França porque eu também acho justo, né, eu não vou receber de quem me afronta, de quem bate em mim. O cara me chama de mentiroso, um chefe de Estado como o nosso aqui. O Bolsonaro é um chefe de Estado, o Macron também é. Se ele ofendeu, então não tem, ou pede desculpa, eu não preciso de ti, pronto. Não precisamos brigar, mas não precisamos também conversar. Morreu o assunto com o Macron. Mas estou dizendo, já não tem mais queimada. A mulher do Macron já não é mais feia. Agora o negócio é o raio do avião de novo. Entendeu? Eles ficam assim, ó, tomara que o piloto infarte. Mas se o piloto infartar, o avião cai, gente. Né? Umas coisas que não dá para entender, né? Aí vai tirar o Bolsonaro. Tá bom, assume o general Mourão. Querem um general? Que venha o general Mourão, né? Que eu acho que é mais casca tirar o Bolsonaro? Venha o general Mourão. É mais casca que o Bolsonaro. Eu estou dizendo, né? Parece que eles querem se enrolar. Tira o Bolsonaro, tira e vem o general Mourão. Sim. Tá bom? Eu acho que é pior, tá? Vai ser bem pior. Para quem joga contra, vai ser muito pior. Então você tem que cuidar esse negocinho de fazer reunião com o Macron aí na Amazônia. Eu como toda a direita, né? Toda pessoa consciente, torce por uma democracia, né? Justa, um país mais justo, e etc., assim como está sendo. Então eu creio que jogar dessa forma que eles estão jogando é jogar muito errado. Muito errado. Ser contra o país que vive, ser contra o país, o meio, né, que está sustentando o próprio país. Então isso é jogar muito contra mesmo. Tá, mas tu tá no gabinete do deputado? Coronel Armando. Tem uma sonorinha do Armando aí, né? Coronel Armando, deputado Coronel Armando.
Vamos aproveitar o ensejo, que o João foi parceiro, a gente tem que passar ali depois e assinar a carteira do João, porque ele foi repórter do Sul Notícias lá em Brasília. Foi difícil, muito difícil. A correria de lá, né? Imagina. Brasília é ligada no 220. O que disse o coronel para nós? Vamos ouvir rapidinho, já passou, mas vamos repetir. Boa tarde, Elias. Boa tarde, ouvintes da Sul Notícias. É o coronel Armando, deputado federal do PSL de Santa Catarina. Estou hoje aqui me dirigindo a vocês para me apresentar. Sou coronel do Exército, no primeiro mandato, estudei com o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sou vice-líder do governo na Câmara e temos trabalhado juntos para tentar fazer as mudanças que o Brasil necessita. Não tem sido fácil, o governo enfrenta dificuldades, principalmente junto à grande imprensa e aqueles grupos ideológicos que não querem ver o Brasil mudar, querem sim que ele continue da mesma forma e que seus interesses sejam atingidos. Não é esse o objetivo do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pensa em mudar o Brasil, em mudar as estruturas, em fazer uma modernização, a recuperação econômica. Nós herdamos um país com muitas dificuldades econômicas e estamos sendo cobrados como se isso fosse responsabilidade nossa, esquecendo que nos últimos quase 16 anos o governo teve sob pessoas de esquerda governando o nosso país. Temos a certeza que passamos por momentos de dificuldade, a nossa soberania na Amazônia está sendo ameaçada. Eu sou do Exército, conheço aquela região, 50% do território nacional está na Amazônia e essa Amazônia pertence ao Brasil. Nós temos uma frase, difícil foi para os nossos antepassados conquistarem e manterem a Amazônia, mas mais difícil será manter agora que as pressões internacionais estão sendo muito maiores. A Amazônia é brasileira e quem tem que resolver os problemas dela somos nós. É lógico que nós somos contra a queimada, contra a grilagem, mas isso é um problema que o Brasil tem que resolver e não países colonialistas que fizeram da África um continente bastante dividido, quebrando as fronteiras de povos e tribos e levaram a guerra na África. Aqui no Brasil, nós temos que resolver juntamente com os países sul-americanos da Amazônia. Queria destacar também que a nossa atividade parlamentar visa, além do aspecto nacional, sou deputado federal, nós queremos também ajudar o estado de Santa Catarina, onde nós atuamos. Eu tenho residência em Joinville, domicílio eleitoral, mas eu tenho um grande carinho aí pelo sul do estado. Sou cidadão honorário de Tubarão, servi em Tubarão por 4 anos. Em Araranguá eu tenho amigos, tenho um representante, João Sequinel, que me representa na cidade, me traz as demandas da região da MESC e com certeza estaremos juntos para dar a solução aos problemas do nosso estado. Era isso, não vou me alongar, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tá certo, esse é o teu gabinete, né? Esse aí é o Coronel Armando. Coronel Armando. Tá certo. Foi produtivo, então, esse teu contato com o Brasília é muito importante, inclusive para nós, não só para o Sul Notícias, Mampituba, para as demais emissoras. Tem muita gente que o João Sequinel já recuou, no bom sentido, obviamente, né? Ele viu que enfrentamento, né? Porque ele também tem a posição dele e não muda. Tem pessoas do outro lado que não mudam. Então, se não tem a alternativa de mudanças para as partes, é melhor não entrar em enfrentamento com baixaria, principalmente, né? Sim. E tava muita briga nessa história. O João Sequinel tá famoso, agora tu deu... Mas é bom esse tipo de coisa. Se não vai conseguir mudar, também não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? O diálogo ele tem que prevalecer em ambos os lados. As pautas importantes ou não para o país, elas não vão ser votadas por nós, né? Não vão ser impostas por nós aqui de baixo, né? A gente tem o prazer, né, de ter um presidente de direita e eles têm um desprazer de ter um presidente preso, né, de esquerda, mas não dá nada. A gente tem, o diálogo tem que prevalecer em ambos os lados. Creio eu que todo mundo erra, assim como eu errei e eles erraram comigo nas palavras, né? Então eu acho que esse diálogo entre direita e esquerda ele tem que prevalecer para um bem maior,
O nosso país ele vai ir para frente, eu tenho certeza disso. Só que não pode ser uma oposição boba, Claro. bobalhona, né? Ô, João, mais alguma coisa que tu queria dizer ou não? Eu só queria agradecer o espaço novamente, agradecer o Coronel Armando por olhar pela nossa região, né? Bastante emendas que ele está destinando para nós aqui, olhando mesmo por Araranguá e demais cidades. E agradecer o espaço das suas notícias, né, Elias? Sabe que teu espaço está sempre garantido, tá? Com certeza. Quando te trouxe a primeira vez, traz o João Sequinel. Vai trazer o Jean da funerária, traga o João. Um espaço democrático. Sim. Aqui passa todo mundo. O João Sequinel, PSOL, PSTU, PT, MDB, PP, PSDB. Eu acho que a imprensa tem que servir dessa forma. Todas as partes, né, João? Todas as partes. Se toda a mídia fosse assim como as suas notícias... Pode vir todo mundo aqui, sem problema nenhum. Seria ótimo. Tu não me conhece? Não vem todo mundo? Show de bola. Isso aí. Tem que deixar o povo falar. E o ouvinte e o telespectador que forme a opinião. É isso aí. Eu nunca brigo com o meu entrevistado. Não, o João não é assim, tem que... Não tem que ser nada. Eu pergunto e o João responde. O ouvinte, o telespectador que tire as conclusões sobre o comportamento do João e a opinião dele. Né? Isso aí. Eu acho que a imprensa isenta passa por aí. Elias, eu posso só tecer um comentário aqui? Manda bala. Eu saí de Brasília. Brasília estava ficando linda para 7 de setembro. Criciúma, a mesma coisa. Passei por Criciúma, muito linda. Florianópolis. E Araranguá, eu me lembro muito na minha época de escola, que Araranguá era enfeitada para essa época, né? Bandeira do Brasil, isso. verde e amarelo e etc. E hoje não acontece mais isso. Então, Não tem um desfile, né, mano? Não tem mais desfile, aquele encanto, não, aquela energia. Aquela coisa. Se perdeu. Foi se deixando no meio do caminho. Então eu queria pedir para o secretário, o prefeito, olhar novamente. É uma data muito importante para o nosso país. Com certeza. É uma data honrosa. Olhar novamente para o dia 7 de setembro. Um abraço, João Sequinel. Obrigado pelo apoio logístico lá de Brasília. Precisando é só de um alô que estamos aqui à disposição.